Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, aquela oportunidade semanal que nos é oferecida de estudarmos, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, eu e o José Rubo, diretamente aqui do estúdio do SEAC. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Pois é, não é comum a gente estar aqui no SEAC, no estúdio, mas de vez em quando a gente faz isso também, né? E é bom estar aqui no SEAC, né? É bom participar dentro mesmo do centro e ter essa companhia do Maurício aqui para a gente poder fazer o SEAC no Lar e levar para vocês também esse momento que a gente tem de reflexão, momento de oração semanal. É isso aí, de vez em quando os males da tecnologia também nos permite esse encontro presencial, né? Então, transmitir de casa estava começando a ficar um pouco difícil, vamos fazer no estúdio, vamos lá, e aqui a gente tem a presença também agradável do Mateus, né? nos assessorando nesse momento. E hoje nós temos a lição número 89 do Vinha de Luz, né? O livro que nós estamos estudando já há alguns meses e que traz sempre um enriquecimento muito grande, né, para a nossa economia espiritual, como alguns companheiros espíritas gostam de falar, né? E o título de hoje, Na Intimidade do Ser. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito daquilo que nós temos hoje para comentar e para refletir. Mas como sempre fazemos, é interessante lembrar, pelo menos, né, e orientar aqueles que estão participando pela primeira vez do procedimento do Evangelho no Lar, aquele que nós adotamos, né, aqui nesse momento. Então, o Evangelho no Lar é essa possibilidade de encontro que nós realizamos no ambiente do nosso lar, no nosso ambiente familiar, com aquelas pessoas que têm a disponibilidade e a disposição de participar conosco. Normalmente elegemos um dia da semana e um horário determinado para que possamos, né, ter uma disciplina de realização. Então nós sabemos que naquele dia, naquele momento, nós estaremos participando do estudo do Evangelho. Aqui no SEAC no Lar, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Muito embora tenhamos 60 minutos, nós utilizamos esse tempo porque a TV SEAC nos proporciona esse tempo. Mas em casa, naquele dia escolhido, podemos fazer menos tempo, 20 minutos, 25 minutos, são mais do que suficiente. E, nesse momento, nós fazemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou de um texto, né, de cunho evangélico, fazemos as reflexões e comentários a respeito desse texto, né? Sempre o Evangelho no Lar procuramos iniciar com uma prece, pedindo a Deus e aos bons espíritos, né, que estejam presentes, que nos orientem, nos ofereçam a orientação e a intuição necessária para o nosso aprendizado, e depois das reflexões e comentários de cada um, uma prece de encerramento. Também é comum que nós tenhamos uma jarra, um copo, um vasilhame com água, que nós chamamos de fluidificada. É uma água que recebe o processo de magnetização do nosso pensamento, através da indução que é feita pelos espíritos que nos acompanham, e que essa água depois ela pode ser sorvida após a reunião, e é algo que funciona como um lenitivo, que fortalece-nos para a nossa caminhada. Não é nada miraculoso, não vai consertar todos os problemas da nossa existência, doenças, né? Nada disso, mas ela ajuda a nos fortalecer, trazendo boas energias, procurando, de alguma maneira, melhorar o nosso fluido corpóreo, né? Então isso é algo também de uma certa importância, né? Feito isso,
José, algum comentário a respeito ou passamos para o estudo propriamente dito? Maurício, o comentário que a gente sempre faz é para todos aqueles que fazem o evangelho no lar, né, em suas casas, que sempre que possível façam em grupo. Porém, se for o caso de ter a necessidade de fazer sozinhos, ou um outro parente ou um amigo que está à distância quer fazer também, né, no mesmo horário, essas pessoas podem se reunir também usando aí os recursos, né, que nós dispomos hoje de internet para poder se reunir, né, virtualmente e aí fazer também esse momento de oração. Se mesmo assim ainda não for possível reunir as pessoas, pode fazer sozinho, não tem problema nenhum. Tá? Quer fazer em voz alta? Ótimo. Toda vez que a gente faz em voz alta, nós escutamos a nossa própria voz e nós também refletimos mais sobre aquilo que estamos dizendo. Então, absorvemos melhor estas informações. Se quiser fazer somente no pensamento também, não tem problema nenhum. Fique à vontade. O importante é realizar esse momento, ter esse momento de oração semanal na sua casa, na sua residência, no seu lar. Muito bom, bem lembrado, José. Sempre importante, né, que nós façamos essas lembranças de como podemos realizar. Afinal de contas, às vezes estamos aí com os filhos na idade universitária, costumavam participar conosco todas as semanas e hoje em dia a tecnologia nos permite isso, né? Nos reunirmos mesmo à distância de forma virtual. Então, eu acredito que, tendo esses primeiros comentários, nós podemos passar para o Evangelho propriamente dito. Como eu disse, começamos com uma prece, depois a leitura, as reflexões e encerramos também com uma prece. Eu convido todos, então, nesse momento que damos início ao estudo do Evangelho, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos que nesse momento que nos reunimos, possa nos oferecer a presença sempre generosa e carinhosa dos amigos espirituais, para que conosco, nesse momento, nos orientem sobre aquele aprendizado de maior importância para aplicação nas nossas vidas, para que possamos tornar essa existência mais produtiva e menos penosa, se assim podemos dizer. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Eu peço, então, para o José fazer a leitura hoje para a gente, e depois da leitura, né, que ela é feita de maneira aqui sequencial, nós vamos passo a passo, parágrafo a parágrafo, né, comentando a respeito. Então, aqui Vinha de Luz 89, na intimidade do ser. José, faça o favor. Muito bem, Maurício. Então vamos lá. Vinha de Luz, capítulo 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade,
O cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Muito bom, que lição, hein, José? Maravilhosa. Fantástico, achei muito boa também. E esse versículo, né, de Paulo, ele já começa com um chamado muito interessante, hein? Revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha que coisa, hein? E eu acredito que seja possível, né, que nós possamos atender essa orientação do Paulo. Mas vamos lá, né, como nós sempre fazemos, é interessante contextualizar em que momento que acontece a fala aqui do nosso apóstolo, né? Então, o José sempre contextualiza para a gente. Vamos lá, José. Muito bem, Maurício, e todos os que nos acompanham. Carta de Paulo aos Colossenses. Como vocês sabem, Paulo escreveu diversas cartas às igrejas incipientes e iniciantes que estavam ali na época do início do cristianismo, né? Foram 13 ou 14 cartas que foram escritas, depende, né, você considerar a carta aos Hebreus como sendo de autoria de Paulo ou não. E Colossenses é uma dessas cartas que ele escreveu. Várias dessas cartas foram escritas enquanto ele estava na prisão. Tá? Algumas cartas foram escritas até concomitantemente, umas às outras, para poder instruir estes cristãos, novos cristãos que estavam surgindo nessas localidades. Colossos era uma dessas localidades, então a carta aos Colossenses. O que ocorria nessas igrejas, né, iniciais? A fé cristã era, como dito, incipiente ainda. Nem todos conheciam a fé cristã de forma adequada. As informações não chegavam como hoje para nós, né, com essa facilidade. Tudo era muito mais difícil. As pequenas distâncias na época eram grandes distâncias, né, para poder serem vencidas. Então era um pouco mais difícil. E aí surgiam alguns vícios, né, algumas divergências entre aqueles que estavam ali nessas igrejas, e Paulo, aos poucos, ele tentava corrigir essas divergências e esses vícios. E Colossenses, então, aqueles cristãos de Colossos tinham algumas divergências. E para evitar essas divergências, Paulo faz um arrazoado, né, de toda a forma como eles deveriam seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, são várias recomendações, e aqui, nesse capítulo 3, né, dessa carta, ele coloca
no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de entranhas da misericórdia. E ele continua, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, importante, e sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então essa é a carta que Paulo deixa para os Colossenses, né? E que agora Emmanuel, né, nos traz esse pedacinho, né, só esse versículo 12, para poder discorrer sobre ele, sobre o que seria, né, nos revestirmos desse manto de misericórdia, de humildade, de benevolência, de mansidão. É isso, Maurício. Olha só, e se nós tomarmos esse texto, compararmos com os dias atuais, seria válido para nós? Paulo teria algum motivo para nos orientar a mesma coisa? Nós hoje que vivemos num mundo com diversas situações, nós falamos inclusive da tecnologia, mas de teorias diversas, de ideias diversas, e que muitas vezes se revestem para nós como se fossem deuses, trazendo um sincretismo entre aquilo que acontece na vida moderna, no dia a dia, e aquilo que o Evangelho nos prega. Estaríamos hoje nos enganando em algumas situações? Então essa talvez a reflexão que devamos fazer, porque Paulo fala aos Colossenses, como José falou, né, ainda do cristianismo incipiente, iniciando, ele convivendo com a religião ou com as questões religiosas que até então naquela região existiam. E aí as pessoas começam a misturar as coisas e começam a dar mais importância, muitas vezes, para aquilo que ela tinha antes do que para a novidade que chegou em tom do cristianismo. E hoje nós podemos ser enganados da mesma maneira. Então, que a carta de Paulo aos Colossenses sirva para cada um de nós também. E esse apelo que Paulo faz, ele é interessante porque ele puxa para o sentimento que nós devemos ter, né? Então, Emmanuel, quando escreve sobre esse versículo, ele nos traz essa orientação. E é interessante que nós passemos a ela. Então vamos, como eu falei, a leitura e o comentário em cada parte, né? Nos diz o texto: indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Então, não basta que aquela situação que nós raciocinamos, refletimos, e fica por isso mesmo, e nós não aplicamos nada sobre aquele tema que foi lido, que foi refletido no nosso dia a dia. A questão tem que ser de maior profundidade. É necessário que esse aprendizado que o cristianismo nos traz, ele seja entronizado, que ele seja levado para dentro de nós, né? Ele tem que estar no nosso âmago. Aí nós estaremos sendo fiéis àquilo que nos foi ensinado, né? Então é colocar dentro de nós, é absorvermos, não ficar somente no cérebro, porque não é de pura cerebração, da maneira que como Emmanuel nos coloca, né? E por isso que eu disse que lá no versículo é muito interessante quando Paulo fala de revestivos de entranhas, né? Tripas, órgãos internos, ou seja, que possamos trazer essa constituição, né, para dentro de nós, de misericórdia, benignidade, humildade,
mansidão e longanimidade, né? Olha só, longanimidade, suportar contrariedades, a resignação. E aí, quando nós analisamos, então, a nossa convivência em sociedade atual, e vemos a recomendação de Paulo, né, para que possamos compreender, perdoar aqueles que agem ou pensam diferente, a gente pensa, será que nós estamos fazendo isso? Né? Será que nós estamos aplicando essa situação? Se não estamos, aquele pensamento, aquele aprendizado cristão não está indo além das simples palavras, das simples reflexões, ou seja, ele pode estar no âmbito do cérebro apenas, né? Ele não faz parte de nós. Então fica aquela questão, quando eu vejo alguma situação que me contraria e que muitas vezes eu chego a mencionar assim, poxa vida, isso não é cristão. O que eu sei a respeito de ser cristão para dizer que determinada situação não é cristã? Né? O quanto esse sentimento, né, os sentimentos da cristandade fazem parte de mim de verdade. Eu sei que é muito mais fácil analisar o outro, é bem melhor. Né? A gente se coloca numa posição ali de intocável, de pedestal, e analisa o outro. Para mim é bem mais fácil que analisar o José, por exemplo, né? O Mateus, que está aqui dando suporte para a gente. Né? No entanto, não é isso que eu tenho que fazer. Né? Porque se eu não fizer da maneira correta, eu estou agindo igual essa igreja nascente em Colossos, que Paulo, como um fiel seguidor do cristianismo, ele precisou chamar atenção. Então, eu preciso ser chamado a atenção. Né? E aqui não é aquela questão, olha, está sempre puxando a orelha, nada disso, é simplesmente assim, há quanto tempo eu recebo essa informação e quanto mais eu preciso para poder vivenciá-la de fato. Não é, José? Verdade, Maurício. Esse momento do nosso despertar, né, é importante e acontece para cada um de forma diferente. Então, nós precisamos ter esse despertar de entranhar, né, como foi colocado no texto, que o Maurício também chamou bem a atenção, né, entranhar estes princípios. A hora que isso está entranhado no nosso ser, aí sim você consegue mudar o seu comportamento. Então, primeiro, óbvio, como também colocado os termos, né, foi colocado aqui pelo Emmanuel, cerebração, quer dizer, o uso da razão. Vem o uso da razão primeiro, vem à frente, mas depois isso faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A hora que isso desce, né, ao nível dos nossos sentimentos, aí sim nós conseguimos aplicar na nossa vida. Então, Paulo nos chama a atenção através da carta aos Colossenses, mas é para a nossa aplicação diária também, como o próprio Maurício colocou aqui. Certo, Maurício? Ok. E continuando, então, no estudo, o próximo parágrafo, né, dessa lição nos diz: alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Ora, se nós analisarmos simplesmente, né, o que a frase nos diz, ela é muito óbvia. Né? Alguém que já conhece o caminho, alguém que sabe quais as dificuldades de trilhar esse caminho, onde se pretende chegar, é aquele que naturalmente está mais propenso ou preparado para administrar essa orientação, para orientar os demais, né, aqueles que ainda têm que trilhar. Né, alguém que já passou pelo chamado caminho da iluminação, né? Então ele já tem em si a condição de orientação. E aí nós podemos então dizer quem que é o modelo
né, para a humanidade? Quem que nos pode orientar nesse caminho da iluminação, né? O Livro dos Espíritos nos traz, na questão 625. Jesus é o modelo e guia possível ao homem na Terra. Então, olha, né, quando a gente diz assim, não, mas Jesus era Jesus, eu ainda sou diferente, a gente está só se isentando do compromisso. Porque se é um modelo e guia possível para o homem na Terra, significa que nós podemos seguir esse modelo, nós podemos fazer aquilo que nos foi oferecido, ou seja, é um guia possível de seguir. E claro, nós estamos aqui falando, por exemplo, de Paulo orientando aos Colossenses. Então, Paulo, ele também passou por aquela caminhada, ele, na verdade, enquanto ele caminhava, ele foi orientando os demais, né, sobre aquilo que era importante. Né? Então é sempre importante até lembrar, né, as palavras de Jesus sobre a questão de que haverão falsos deuses e falsos profetas, né, que a gente deve sempre analisar. E para analisar é necessário que se conheça. É necessário que você tenha o estudo, que você tenha a verificação daquele estudo e, principalmente, que você também coloque ele em prática, né? A gente costuma dizer assim, que você lê o Evangelho, estuda o Evangelho, mas você aprende de fato o Evangelho, né, desidratando. Já ouviram essa expressão? Que interessante, é desidratando. Desidratando é perdendo água do corpo, do organismo. Como que a gente perde água, né, do corpo? Suor, trabalhando. Então, está trabalhando, está desidratando. Ou então, chorando também. Chorando, a gente chora quando tem alguma dor, alguma coisa, algum sofrimento. Eu prefiro perder água trabalhando, né? Prefiro suando no trabalho. No entanto, até chegar nessa condição de falar que eu preferia perder água trabalhando, eu tive que perder água chorando também, que é o que acontece, né, com muitos de nós, não é? Então, veja, eu tenho o guia, eu tenho a lição, e eu tenho o ensinamento ali traçado do caminho que eu devo seguir. O que falta para a gente, normalmente, né? Falta boa vontade, falta colocar em prática, falta a gente ir atrás da caminhada. E se eu tenho um conhecimento, eu consigo separar aquilo que é bom daquilo que não é bom, né? E aí eu posso, então, ter o trabalho em relação àquilo que é bom, né, José? Maurício, também vamos lembrar que o eleito, aquele que é eleito para conduzir, né, ele não é eleito simplesmente porque ele tem vontade. Né? Como todo líder, o líder surge entre aqueles que estão num grupo, ele surge naturalmente. Existem pessoas que têm uma vaidade muito grande, querem ser o líder, querem ser o orientador, né? E não tem a condição, né, moral para poder fazer isso, né? Por outro lado, vamos lembrar também que entre nós temos que reconhecer que alguns dos nossos líderes são pessoas como nós também, e também têm seus vícios, suas dificuldades, seus defeitos. Tá? Então não vamos esperar que entre nós surja um líder perfeito, ou que nós esperemos que primeiro vamos nos tornar perfeitos para depois orientar os outros. Tá? Durante o processo, todos nós estamos nos auxiliando, nos orientando uns aos outros, e desde que nós reconheçamos as nossas falhas. Então, reconhecendo as nossas falhas, eu posso orientar ao meu irmão, falo assim, olha, faça isso, eu já fiz de forma diferente, errei e estou aqui te dando um conselho, faça melhor, não faça como eu estou buscando ainda me melhorar. Um líder que tem mesmo a capacidade, a moral para ser um líder, ele age dessa forma, tá? Ele orienta, né, consciente das suas próprias limitações. Vamos para o outro parágrafo, Maurício, que também é uma continuação disso. Isso.
Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita a fraseologia brilhante, né? Necessário que aquele que tem a bagagem de conhecimento, as verdades, né, sobre a eternidade, ele pode, ao mesmo tempo, né, que ele faz ali a sua participação, a sua condução, ele também aumenta a sua possibilidade, o seu testemunho, né? Que eu acredito que é bem isso, José, que você vinha falando, né? Essa questão do líder, né? Muitas vezes a grande importância está em que sentido, para que rumo que o líder lidera, né? Muitas vezes ali, igual você falou, e eu concordo plenamente que nós temos as falhas, os líderes têm as falhas, e com isso todos crescem junto, que é essa questão aqui de encarecer o testemunho, né? E se o caminho, o rumo for o rumo certo, o rumo correto, então essa missão ou essa situação ela está coroada de maior sucesso, não é? Isso. Como é que você encarece o testemunho? Você encarece o testemunho dando base para ele, como diz o Emmanuel. Não se limite à fraseologia brilhante, mas dê embasamento com a sua experiência e com o seu exemplo, principalmente de vida. Aí sim, você encarece o seu testemunho, você dá valor ao seu testemunho. As pessoas enxergam o valor daquilo que você diz, daquilo que você fala, pelo seu comportamento, não no momento que você está falando, mas em todos os outros momentos da sua vida. Muito bom, José. Interessante que a gente, já em outras oportunidades, conversamos a respeito disso, né? Que, assim, as palavras que não são embasadas, né, por uma prática, por um trabalho, muitas vezes, ali, que puderam auxiliar outras pessoas no sofrimento, na dor, orientando ou, de alguma maneira, né, trazendo ali um consolo, elas acabam ficando palavras sem sustentação, né? Elas ficam frágeis e acabam, com o tempo, perdendo muito do significado, né? Então é bem interessante que nós façamos esse tipo de consideração também. Eu me lembro que antigamente a gente às vezes visitava um parente, chegava na casa de um parente, quando não na nossa própria casa, né? E ali logo na entrada havia o Evangelho, a Bíblia aberta, né, ali para aquele que chegasse, e muitas vezes o dono da casa falava para a gente, né, com certo orgulho, não vamos desmerecer isso também, não, todos os dias eu leio um versículo aqui, estou indo na sequência e comento, né? Isso, de fato, é interessante. Mas, e a prática, né? E o trabalho, quanto que nós estamos fazendo a respeito? Porque, muitas vezes, aquele que não leu e não conheceu o texto ali do Evangelho, ele, no seu dia a dia, ele vive muito mais o Evangelho do que aquele simplesmente que tem ali os versículos, né, e que não passam de simplesmente um papel escrito, né? Mas vamos continuar aqui, né? O próximo parágrafo. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho, aquilo que nós falamos anteriormente, né, que o José comentou, está dentro de nós, ali faz parte do nosso íntimo,
Então nós conseguimos, tendo, né, já essa natureza em nós conseguimos compreender os demais, o seu momento ali de sofrimento, seu momento de angústia, e podemos então, de maneira misericordiosa, ter essa compreensão e oferecer de alguma maneira uma ajuda, nem que seja muitas vezes o ombro, um abraço apenas, né? Se é isso que nos tem ali para o momento. Continuando mais um parágrafo, José. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Prestem bem atenção nessa situação, nessa sequência. Agora, o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Olha só, se nós voltarmos lá ao versículo de Paulo, da carta aos Colossenses, nós vamos ver que Emmanuel faz referência exatamente a essa situação. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. É o que ele está trazendo aqui para a gente. E ele diz assim, essa situação você combate com isso. Essa situação você combate com isso, né? O mal só vai ceder diante do verdadeiro bem, né? O orgulho diante da humildade. E isso daqui é interessante, José, porque dá para a gente lembrar uma situação que acontece nas reuniões mediúnicas. Não é com conversa, com palavrório, com conversa fiada que a gente convence os irmãos que estão se manifestando e que muitas vezes agem no mal. Não é. É com a sinceridade de coração, é a humildade que muitas vezes chega um irmão, já aconteceu comigo, já aconteceu com você, e é difícil quem participa de uma reunião mediúnica que não tenha acontecido, de um irmão chegar e falar assim, você vem aqui botar o dedo no nosso nariz, mas você faz igual. E você precisa reconhecer muitas vezes que faz e fala, nossa, irmão, é verdade. E eu estou tentando mudar e por isso eu sei que é possível a você também. São as maneiras, e aí ele percebe, ele fala, não, esse sentimento é verdadeiro, ele, de fato, ele tenta, né? Por quê? Não é a palavra que encanta ele, é aquilo que a gente transmite. Né? Se for um enganador, não adianta nada. E essa é a orientação de Emmanuel e é a sugestão de Paulo para todos os momentos. Não precisa ser conversando com um irmão que está no campo espiritual se manifestando. Isso é com todos nós, né? Olha só, a criança, ela fala com uma sinceridade muito grande, aquele que passa, né, por situações difíceis, que é aquela humildade ali verdadeira, ou aquele que já está num nível de autoridade tão elevado, né, que ele se manifesta com humildade, uma grande humildade, eles sempre são revestidos, né, de um poder que é inatingível para o outro que deseja, de alguma maneira, agir em contrário, não é? Então, eu achei esse parágrafo aqui, né, esse conjunto de parágrafos, aliás, é muito interessante e muito orientativo. Maurício, inclusive, quando você tem uma pessoa nessa situação, nessa condição que você se referiu, de um líder que já tem mais experiência, né, que já caminhou bastante, já avançou bastante, quando ele precisa chamar a atenção de alguém por algum motivo, ele faz isso com uma doçura, porque aquilo é o que ele sente. Tá? Ele não precisa fazer uso de palavras agressivas, nem de nada disso, para poder orientar aquele que precisa ter a sua atenção chamada para um determinado aspecto.
né? Então ele consegue fazer isso pela sua autoridade moral. E você só vai ter a autoridade moral se você vivenciar aquilo que você fala. Então é por esse caminho que Paulo nos orienta e que Emmanuel também vai dando essas nossas explicações aqui, né? O mal só compreende a linguagem do verdadeiro bem, né? O orgulho, né? O orgulhoso, né, o orgulho a fim de renunciar a seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Então a postura humilde, você quer combater o orgulho ou o orgulhoso, postura humilde. E você só tem postura humilde se você for realmente na sua vida diária uma pessoa humilde. Você já tenha superado a sua vaidade, o seu orgulho. Não na totalidade, vamos ser sinceros, nenhum de nós aqui, nesse plano que nós nos encontramos agora, vai conseguir superar todos esses vícios. Mas dentro daquilo que nos é possível, e o Maurício também mais cedo comentou, nós temos um exemplo de Jesus, que é o exemplo possível para nós. Se nos é possível isso, nós conseguiremos. Então nós vamos conseguir ter essa humildade e apresentar essa humildade, orientar o outro com humildade. E aí sim, né, avançarmos vitoriosamente, nas palavras do Emmanuel, na senda da ascensão. Olha, José, de fato, enquanto você estava aí comentando, né, e trazendo esses esclarecimentos, é impossível que eu não pensasse na minha própria atuação no dia a dia, muitas vezes também na condição de liderando uma equipe, né, quanta dificuldade que nós temos, né? Então, muito embora, e, gente, eu estou falando com sinceridade do coração, o esforço que nós fazemos para colocar em prática isso que nós sabemos, que é de fato o melhor caminho, né? Mas a convivência, a dificuldade de conviver com a contrariedade, de ser resignado, eu confesso que é uma luta constante mesmo. E a gente sempre, eu faço até um exercício, né, que foi me ensinado lá já há muito tempo, já, de contar até 10, de não responder as coisas imediatamente, né? Porque muitas vezes algumas coisas nos parecem óbvias, nos parecem, de certa maneira, agressivas, ofensivas, e da maneira que nos chega, como se confrontando aquela nossa pequena autoridade sobre algumas situações, e normalmente não é desse jeito, é o jeito só que a pessoa falou, ou que a pessoa trouxe, né? E se a gente não tiver essa, vamos dizer assim, essa resignação de segundos, de segurar a língua, né, dentro da boca, segurar o pensamento, a gente acaba respondendo sobre uma situação que não é verdadeira. Sabe aquela que costuma se dizer da dissociação cognitiva? A gente está vendo uma coisa, imaginando que é uma determinada coisa e não tem nada a ver com a gente. Você entra num ambiente, estou achando que eu não vou falar do José, agora vou falar do Mateus. Eu acho que o Mateus não está muito bem ali comigo. Aí eu chego e fico observando o Mateus, e o Mateus, ele conversa com um, José. Ô, Mateus, deixa eu te usar de exemplo aí, hein? Ele conversa com um, conversa com outro, e ele é uma pessoa alegre, uma pessoa assim espontânea, e ele dá um sorrisinho, dá uma risadinha, e ele fala: que será que o Maurício está olhando tanto para mim? E aí ele olha para mim de vez em quando, e eu, lá, ele está falando de mim, ele está rindo, não sei o quê. Eu criei uma imagem, né, ali que, de alguma maneira, parece que eu estou sendo ofendido, meu orgulho está sendo atacado. Eu podia muito bem pensar assim, não tem nada a ver comigo o negócio, né? Se eu não tiver essa resignação de segundos, eu posso fazer uma besteira enorme. Eu posso
provocar uma situação que não tem nada a ver comigo. Então, gente, são pequenas coisas, né? Quando a gente está falando aqui de orgulho, humildade, egoísmo, não estamos falando de grandes coisas que movimentam países, nada disso, mas de pequenas coisas que são importantíssimas para a nossa vida. E ainda, pior de tudo, são importantíssimas para a nossa existência como um todo. O próprio Emmanuel, no livro Nosso Lar, ele fala quantos séculos são necessários para corrigir um momento, né, de bobeira que deu na gente, uma bobeirinha que você fez, né? Então, olha só a importância da gente, né, ter o conhecimento de nós mesmos e nos contermos em algumas situações. Começa com exercício, muitas vezes com certa dificuldade, mas veja, Paulo nos diz que aquele que age como cristão, que tem conhecimento, que aplica as lições a si mesmo, ele consegue desenvolver, né? Então, por isso, José, eu sei que às vezes eu faço alguma coisa ainda errada aqui, aliás, várias, né? Mas eu sei qual é o caminho. Não vou transferir para ninguém. Não vou falar, não, eu não fiz porque o José que perturbou minha vida, o Mateus, nada disso. Né? O que eu não consegui é porque eu não fiz. Eu não consegui. E o que eu consegui, mérito próprio. Finalizando, quer falar alguma coisa, José? Eu ia falar do seu obsessor, né? É mais fácil culpar o obsessor. Fez alguma coisa? Não, foi meu obsessor que me influenciou aqui. Pronto. Eu tenho medo de ficar culpando o obsessor, e aí o obsessor fala, pera um pouquinho aí, agora eu vou te botar o pé na frente, aqui, eu vou te jogar da escada ali. Terminando então, o último parágrafo, os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável, né, diferença. Então, nós temos aqui aquela finalização que Emmanuel costuma fazer, que vem meio de encontro ao que a gente estava falando, né? Aqueles espiritistas sinceros, né? Então, quem que são esses aí? São aqueles que realizam o maior esforço para a sua transformação moral. Esses são os sinceros. No Livro dos Espíritos está claro para a gente, né? Que o espírita, o verdadeiro espírita é aquele que realiza os esforços para a sua própria transformação. Não é aquele que realiza esforços para transformar o outro, não. Encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo, que é o que eu disse. Pô, você lê esse versículo da carta de Paulo, né, lendo como quem quer de fato entender a respeito, você fala, nossa, olha... que maravilha de orientação, né? Que situação aqui importantíssima para cada um de nós, né? E deixa, então, de acreditar que isso aí é simplesmente uma questão de acreditar ou não, né? Não tem muito a ver, é questão apenas da fé religiosa. Porque se a gente faz esse entendimento, se a gente tem esse entendimento verdadeiro aqui dessa orientação e como ela pode nos beneficiar, ela não vai simplesmente solucionar algumas questões do nosso dia a dia na vida. Ela vai, de alguma maneira, né, e lá a gente volta na questão de entronizar, ela vai nos proporcionar uma recondução no caminho, na existência, não é só numa vida, para a existência espiritual. É uma alteração significativa, né, que vai fazer muita diferença na nossa maneira de ser. E, sendo dessa maneira, no nosso relacionamento com as outras pessoas. Com isso, nós vamos
tanto nos sentirmos melhores, como faremos melhor também, a nossa presença fará melhor ao mundo de maneira geral. José? Maurício, muito bem colocado. Então, nós vamos chegando aqui ao final dessa lição, a lição 89. Lembrando, então, de novo do título, que é Na Intimidade do Ser, que o Maurício agora colocou no fechamento muito bem, né? Essa importância de entronizar, ou entranhar, ou assimilar profundamente esses conhecimentos, assimilar a mensagem de Jesus Cristo, que é a mensagem do amor, e colocá-la em prática. A hora que nós assimilamos, sim, sinceramente, com humildade, nós podemos nos tornar aquele que orienta, aquele que aconselha, aquele que faz a bondade, aquele que faz caridade, sem a vaidade de querer ser o grande líder, aquele que vai à frente dos outros, aquele que conduz. Alguns de nós, às vezes, têm essa expectativa de se tornar um grande orientador, um grande expositor, às vezes, de doutrinas várias. E, na verdade, o que falta para essa pessoa é justamente, primeiro, né, assimilar a mensagem que ele próprio ou ela própria estão oferecendo. Então, na nossa intimidade, vamos fazer, segundo as palavras de Paulo, né, que a misericórdia, a benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, né, façam parte da nossa vida. Depois disso, né, vem a autoridade moral para poder orientar quem quer que seja e principalmente para orientar a nossa própria vida. Lembremos que a mensagem de Jesus não é simplesmente para que os outros escutem. A mensagem de Jesus é para que eu me modifique. Primeiro para mim, para que eu faça essa transformação. E aí sim, para todos nós. Que todos nós possamos seguir essa mensagem. Muito bem, José. E chegamos, de fato, ao final, uma lição muito agradável para o nosso estudo, né? Acho que sempre é um enriquecimento muito grande que Emmanuel nos traz a partir dos textos do Evangelho de Jesus. Eu vou me despedindo de todos já, né? Agradeço pela presença, peço que o José faça a prece de encerramento e convido todos, inclusive, né, os irmãos que gostam desse momento, que convidem, né, aqueles que desejam que participe também, manda o link da programação para a pessoa, para o amigo, para o parente, né, para que mais pessoas estejam aqui conosco, é sempre muito importante. Meu boa noite a todos. José, faça o encerramento, por favor. Ok, então, meus amigos, todos que nos acompanham, nesse momento, então, façamos a nossa reflexão, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por esse momento maravilhoso e por Ele permitir que nós façamos parte da sua grande obra de amor, esta obra que Ele criou para todos nós neste universo. Que a nossa vida seja sempre pautada pelo exemplo maior que temos, que é da vida de Jesus Cristo, que veio até nós para nos mostrar o caminho e nos mostrar como fazer. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco em todos os momentos e que esteja também sempre conosco todas as vezes que nos encontramos para uma oração, como Ele próprio disse que nos prometeu que faria, né, estando entre nós toda vez que 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Em nome dele, encerramos mais um SEAC no Lar. E assim seja.